caminho mesmo. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me consta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e segui caminhar, e saber pra onde vou. Esse aqui, minha dor, sereno. Não sei se precisa dizer o que é, mas é um Sentimento me ronda, falando qual que é o não caso. sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta o reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber pra onde eu vou. Eis-me aqui, minha dor sereno.
peguei na sua mão. Vi que nem sempre o que importa pra nós tem importância pra Deus. Quando ouvi sua voz ao em mim renascer. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite quem está nos assistindo aqui, né, pela rede social aí, tá? Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dessa noite. E hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Segue em Paz, de Luiz Cláudio, pelo Espírito Adroaldo. E o item 17 fala assim: visão espiritual. Entreviste a luz quando teus olhos se orvalharam ao conhecerem o sofrimento de um desconhecido. No âmago, sentiste quão pouco ainda fazes na propagação do amparo ao anônimo em necessidade, sentindo o dever de realizar mais. A memória regurgitou episódios em que falhaste contra alguém e a consciência se agitou incomodada. A ausência em compromissos de benemerência, embora justificável, te trouxe íntimo desconforto. Na angústia, teu primeiro impulso foi erguer uma prece, buscando resignação e lucidez no intercâmbio com Cristo. Porque te ocorreram emoções desequilibradas, exigiste novo reposicionamento nos sentimentos, ampliando consciência e vontade sobre ti próprio. Dentro de ti lampejou a luz espiritual, contudo a conquista da estatura cristã apenas esboçou seu início. Reflexiva a nossa página, né? Então que possamos nesse instante, com o nosso pensamento aqui, desligando das nossas atividades diárias, rogando ao Pai, ao Cristo, que nesse instante, com os mentores da casa, nossos anjos guardiões, possamos, com o nosso coração e mente aberto, estar aqui, Jesus, para receber, compreender todo ensinamento que será passado pelo nosso amigo e irmão Dr. Walter, que carinhosamente vem lá do Grupo Fraterno, Grupo Espírita Laços Eternos de Penedo, trazendo esses conhecimentos para acalentar nosso coração, para que possamos compreender mais o Evangelho de Jesus. E os amigos espirituais, com certeza, nesse instante, já estejam envolvendo o nosso irmão com essa paz, com essa harmonia desse ambiente. Gratidão, Jesus, que abençoe a todos nós hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. A gente convida aqui o Dr. Walter, que vem lá, né, do Grupo Espírita Laços Eternos de Penedo, né, trazendo essa mensagem para nós. Boa noite. Boa noite.
quero agradecer muito o convite de vir aqui, a confiança depositada em mim, e eu rogo aos nossos mentores que tenha a lucidez de transmitir o que eu vou falar, né? Quero deixar bem claro que eu sou apenas um transmissor de ideias. Tudo que tem aqui eu tirei de algum lugar. Nada foi inventado, nada foi criado. E quero também pedir desculpa, porque eu tenho 2 vícios. Eu sou médico há 54 anos e sou professor há 53. Então tudo que eu faço é na base da aula, né? Não sei fazer diferente. Quando eu vejo, estou dando aula. E tudo que eu faço, eu tenho que mostrar de onde eu tirei. São vícios. Então, eu uso muito o slide, porque o slide me ajuda e ajuda as pessoas que estão me ouvindo, compensam as minhas deficiências, porque a imagem sempre dá uma mensagem, né? Dentro desses meus vícios que eu falei, né? Não tem jeito. Na medicina a gente começa a usar muito a inteligência artificial. Não há dúvida que é uma ferramenta que veio para ficar. Né? Não é uma coisa fantástica de imaginar que está vindo. Ela é fruto da inteligência do homem. O que é inteligência artificial? Ela não é artificial. Ela é fruto dos nossos pensamentos. Nós vamos utilizando e-mail, nós vamos utilizando trabalhos, vamos publicando, vamos conservando as coisas nas nuvens, a gente armazena em vários lugares e essas informações são captadas. Há uns anos atrás, havia uma grande discussão, o que essas empresas fazem com essas informações? Elas podem utilizar para comércio. Se vocês... eu estou chamando todo mundo de você, posso, né? Afinal de contas, eu sou velho, mas todo mundo aqui é mais novo que eu, então eu chamo todo mundo de você. Mas, se vocês fizerem uma consulta no Google ou em qualquer outro site de busca, e vocês colocarem uma coisa vermelha, algumas horas depois, se vocês forem procurar uma camisa para comprar, vai aparecer camisa vermelha. Se vocês falarem de calçado, vai aparecer um calçado para vender. Se vocês falarem que querem usar o calçado para correr, é tênis que vai aparecer. Então, há muito tempo que a gente é bombardeado os nossos pensamentos pela inteligência artificial. Só que algumas empresas começaram a explorar isso do ponto de vista de criar pensamento. Então, a inteligência artificial, ela pega o conhecimento, principalmente de alguns anos para cá, ela não é todo o conhecimento, vai de 5 anos, 6 anos para cá, e ela concentra. E são supercomputadores. Então, se eu quero um texto, eu digito, eu assino o OpenAI, né, que é uma inteligência artificial, tem gratuito, tem a paga, eu assino a paga porque eu utilizo na medicina, eu utilizo outras, eu utilizo o UpToDate. O UpToDate é uma inteligência artificial, extremamente do bem. Então, se alguém vai me procurar e diz, doutor, eu estou preocupado, eu já usei tantos remédios para asma, não melhoro de jeito nenhum. Eu vou lá no UpToDate e digo quais são os melhores remédios para asma publicados em 2024. Eu fiz uma pergunta sobre asma. O UpToDate me deu 280 páginas. Eu tive que refinar a pergunta. Olha que maravilha aqui. Aí eu usei a inteligência artificial e fiz uma pergunta. Eu queria uma imagem da alma com base espiritual. Talvez a gente pudesse diminuir a intensidade da luz, atrapalha a transmissão ou não atrapalha?
Então eu vou dizer o que aparece nessa imagem. Olha a inteligência artificial. Me criou um corpo iluminado, aqui, nós estamos vendo a parte. Eu quero que vocês digam se melhorou para vocês. Você ficou bom? Então, criou um espírito, um corpo, um espírito radiante, né? Um espírito radiante, com energia. E hoje a gente sabe que energia um negócio que está sendo muito estudado e cada vez mais a gente vê falar em energia. A gente usa muito energia porque a gente está passe. Passe é energia. Criou uma imagem bucólica, um rio, a água pureza, criou uma árvore, a luz, né, do sol. Aí eu pedi para a inteligência artificial criar um corpo, um perispírito e a alma. Então, criou um corpo, criou a alma, né? Semelhante aqui, a alma aqui, mas aqui, e criou um perispírito, ligando o corpo à alma. Gente, a inteligência artificial não inventou isso. Ela pegou aquilo que a gente lê livro espírita. Está lá nos livros. Então reparem que nós vamos chegar lá, nós vamos falar só do tempero do sol da terra, tá? Mas isso é para chegar lá. Então, e ela criou, introduziu aqui, além da pomba, introduziu aqui uma flor, um lótus. E agora vamos observar os detalhes desse lótus. Reparem que esse lótus, tá, né? Eu circunscrevi, mas é esse lótus que está aqui. Eu só fiz um recorte e estou destacando, utilizando esse círculo. Esse lótus representa a pureza da alma. É uma flor perfeita. Desde os mais antigos, o lótus tem um símbolo, é um símbolo de perfeição. Essa flor, ela é simétrica. A simetria é o primeiro princípio da beleza. Vocês reparem que quando a gente quer um rosto bonito, o rosto pode ser das mais variadas formas, nariz grande, nariz pequeno, testa grande, testa pequena, olho pequeno, olho grande. Agora pode iluminar de novo, porque aquelas duas imagens aqui. Obrigado. Mas ele é belo quando ele é simétrico. Ele é harmônico. Né? Vocês reparam que toda vez que a gente vai usar uma roupa e ela está assimétrica, ela fica torta no corpo, a gente já não gosta. Então, o nosso espírito procura a simetria, procura a harmonia. É um símbolo de iluminação, como se fossem os raios partindo. E é um símbolo também que parte do centro e vai para a periferia. Tá? Então, reparem que a inteligência artificial já pegou um monte de coisa que nos interessa. Aí eu pedi para a inteligência artificial me criar alguma coisa que falasse do eterno retorno. Ou seja, o corpo nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, desencarna, para depois nascer. E quando eu estava pedindo coisas harmônicas, ele criou, a inteligência ela criou, essa imagem aqui, muito pacífica, muito linda, florida, com rio no meio, montanha clara, e colocou o símbolo chinês do Yin. Esse símbolo é clássico, porque ele fala da dualidade. A dualidade está em todo o ensinamento
desde as épocas mais primitivas. Se vocês forem uma igreja medieval na Europa, todo o piso é preto e branco, porque é a convivência dos apóstolos. Se vocês forem olhar em filmes que aparece o palácio de um rei, o piso é preto e branco. Pedras, pedras e pedras brancas, cerâmica preta e cerâmica branca. Por quê? A convivência dos opostos. Esse símbolo também é o preto e o branco. Mas ele tem uma coisa, ele nasce de um ponto, o preto aqui nasce de um ponto e vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele está bem grande, bem desenvolvido, dentro dele nasce um ponto branco. Do outro lado, a mesma coisa. O branco vai crescendo, crescendo. Quando ele está bem desenvolvido, nasce um ponto. É o nosso ciclo do eterno retorno. Né? Nós somos espíritas, acreditamos que a gente nasce, cresce, se desenvolve. Se Deus permitir, a gente envelhece, senão morre antes. Se Deus permitir, a gente morre de idade. Mas desapareceu? Não, vai voltar. Em algumas religiões, aí entra uma cruz. Morreu, vai ficar em repouso até o dia do juízo final. Graças a Deus nós ultrapassamos essa fase. E não vai ter juízo final. Não vai ter juízo final. A gente vai voltar e voltar e voltar até a gente aprender. Enquanto a gente não aprende, a gente vai voltando, vai reencarnando. O que isso nos ensina? Que eu tenho um corpo, e aqui eu uso um símbolo de um pintor famoso que fez as dimensões do ser humano. Vocês talvez tenham visto isso. Isso é muito comum em livros de matemática, em livros de biologia. Toda criança estuda isso. É o homem vitruviano lá. Ele é todo igual. Ele está dentro de um círculo. Né? E tem um quadrado envolvendo o homem. Então, algumas dimensões são quadradas, outras dimensões são circulares. O círculo sempre teve a pretensão da universalidade. O quadrado sempre teve a pretensão da simetria. Né? Então, de um lado, eu tenho o corpo que é suscetível da corrupção. Eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho sedes, eu tenho angústia, eu tenho medo, tudo. Do outro lado, eu tenho a alma que é imortal. É interessante que desde os egípcios, a alma sempre teve importância. Quando a gente estuda lá a mumificação é uma forma da alma do morto ser preservada. A mumificação não era feita rápida, levava 3, 4 meses. E você sabe o que eles usavam para mumificar? O sol. Estamos chegando lá, né? Estamos chegando lá. Por quê? Porque o corpo, quando morre, o corpo, não a gente, o corpo, nosso corpo, não nosso envolve. Morri, estou lá para fora, meu corpinho, acabou. Bonitão desse jeito, acabou. Os bichos vão comer, vão estragar, em 2 dias eu estou fedendo. Se me salgarem, eu fico 3, 4 meses esperando ser mumificado. Só. O que Jesus quer é esse equilíbrio. Eu sou ligado, meu corpo é ligado à minha alma, ao meu espírito, que é eterno, pelo pé do espírito. Tá certo? Tem que haver um equilíbrio. Dizem que os sábios são aqueles que aprendem a viver utilizando conhecimento com experiência. Conhecimento com experiência, ele vai temperando. A palavra tempero
vem do latim, quer dizer misturar corretamente. Então, mistura corretamente a experiência com o conhecimento. O conhecimento, às vezes, não vem no livro. Né? Se vocês pegarem um jardineiro, vocês vão ver um jardineiro que chega lá na sua casa, corta a grama, poda as plantas, e você diz que estraga o que esse cara fez. Porque a planta ficou horrorosa. O que ele podou secou. E tem outro que vem com carinho, poda, 15 dias depois a planta está com flor. Você entrega para ele um raminho e diz assim, olha, me disseram que isso aqui é uma roseira. Um raminho feio. Algum tempo depois está dando rosa. O que ele fez? Qual foi o livro que tirou isso? Nenhum. Foi a experiência dele. Ele utilizou a terra, ele utilizou a água que o outro jardineiro também usa. Utilizou o mesmo adubo que eu também uso, mas utilizou os dedos quase que mágicos para afofar a terra. Utilizou aquela faca que a gente usava na cozinha, que dá, ele precisa de uma faca, você dá uma faca velha, ele usa aquela faca velha, acerta o raminho, uma beleza. Utilizou o conhecimento que ele tinha com o sentimento dele. Né? Usou o tempero. Eu posso utilizar o tempero para alimentar a comida. Eu posso usar o tempero para alimentar a minha alma. E eu posso comparar os dois. Isso daqui todo mundo ouviu falar. Eu posso dizer que uma pessoa é uma pimenta. Não posso? Quem é que é pimenta? Aquele que é quente, é agitado, é apaixonado, é entusiasmado. A gente tem uns netos, não tem? Que devem dizer, meu neto é uma pimentinha. Ele quer ser que ele parece um vulcão. Quando eu vejo, está tudo fora do lugar. Ai, meu Deus, corre atrás do danado. Não é isso? É uma pimenta. Tem aquele outro amigo que chega em casa, às vezes, ai, graças a Deus que ele veio aqui. Por quê? Porque ele entra igualzinho um manjericão e o alecrim. Vai acalmando, só de dizer, oh, que bom te ver. E a gente fica louco para ele dar um abraço. Fica. Paz. Tempero. Ele trouxe o tempero. Da paciência, da calma. Tem outros que chegam, são reconfortantes. Aquele que, quando a gente tem um problema, a coisa não deu certo no trabalho, a gente chega em casa. Mas Silene é muito boa companheira. Ela é a minha canela. Né? Eu tenho uns dias que eu chego da faculdade, ai, eu dou vontade de estrangular aquele pessoal. A Marcelene conversa comigo, né? Quando eu vejo, estou calmo. Por quê? Porque ela me temperou, ela foi doce, reconfortante, me ouviu, sentiu que eu estava nervoso. Né? Gostoso. Às vezes a gente tem que ser meio ácido. A gente faz isso com o filho. Se não fizer, vai pagar depois. Porque o filho faz arte, a gente tem que chamar atenção. A gente tem que ser o vinagre da vida dele. Né? O vinagre, ele tem um sabor ácido e é penetrante. Quando eu era pequeno, eu já falei para a Marcelene, meu pai nunca, mamãe me deu umas correadinhas, né? Não era fácil, mereci. Mas papai nunca levantou a voz, nunca me bateu. Mas papai me olhava, eu gelava. Eu dizia, ai pai, não faço mais. Eu não sabia nem o que eu tinha feito, mas eu não ia fazer mais. Né? Depois a minha consciência dizia o que eu tinha, não foi a estripulia que eu tinha feito. Então, papai era um vinagre, ele me entendia. Mamãe, quando já não sabia mais o que falar comigo, ela dizia assim, vou falar para o seu pai. Eu dizia, não, mamãe, fala, não fala, não fala. Vamos ficar quieto. Às vezes, a gente tem que ser corajoso, determinado. Vou fazer. Disseram que não vai dar certo, mas eu vou fazer. Vou fazer. E a gente faz isso no dia a dia. Faz. Qual é o tempero? É o alho.
gente come alho, todo mundo sabe que a gente comeu alho. Gente, e tem aquele que é doce, né? Açúcar. Açúcar é a maior encrenca da face da terra, porque... Uma curiosidade, eu condeno muito o açúcar. Vocês sabem que até a descoberta das Américas, que a gente começou a levar o açúcar para a Europa, a gente não, os nossos antepassados. Um inglês, isso é estudo científico, um inglês comia a quantidade de açúcar durante um ano, a quantidade de açúcar que tem naquela garrafinha de coca pequenininha. Tá? Uma Coca-Cola, daquela pequena, de plástico, que a gente abre, tá? Pequenininha, feminina. Tinha a quantidade de açúcar que uma pessoa comia, um inglês comia, há 400 anos atrás. Hoje, uma garrafa de 2 litros que a gente toma num dia, tem uma quantidade para 10 anos ou mais. Aí carinha os leitos da diabetes, atrapalha a hipertensão, dá perfil esbelto. Jesus escolheu algum desses para tempero? Não, ele escolheu o sal. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Falei que eu tenho hábitos chatos, né? Um dos hábitos chatos é esse. Alguém vai dizer para vocês, sal é cloreto de sódio. Cloreto de sódio não perde sabor, está errado. Jesus falou besteira? Não. Porque o sal é extraído de algum lugar. O sal tem o sabor do lugar onde ele é extraído. Ele é extraído do mar, sal marinho, tem um gosto. Ele é extraído de uma mina, tem outro gosto. Ele vem lá do Himalaia, aquele sal cor-de-rosa, que cobra uma nota da gente, é totalmente diferente. Ele tem gosto. Todos eles são cloreto de sódio, mas o sabor é dado pelos constituintes que vêm agregados ao sal. Então Jesus disse, se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Porque não tem jeito, eu não agrego sabor ao sal, eu posso agregar o iodo em doses pequenas para evitar o bócio. Aqueles que são quase tão velhos quanto eu devem ter visto aquelas crianças que vinham lá de Minas, aqueles jovens com um pescoção desse tamanho. Aquilo era bócio por falta de iodo. Agora o iodo vem no sal, é lei, nós não temos mais bócio. Não existe mais. Mas mudou o gosto do sal? Não. Então, quando ele falou, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha o que nós falamos até agora. Nós temos que temperar o nosso corpo. E Jesus disse, se você temperar seu corpo, o sal não pode perder o sabor. Então, temos que temperar direito. Por que ele então nos comparou com o sal? Tem pimenta, tem manjericão, tem açúcar, tem alho, tem sal. Então vamos lá ver por que ele escolheu o sal. 2000 anos atrás, Jesus estava aqui na Terra com a gente. Né? Com a gente. Alguns de nós talvez tenhamos vivido naquela época. Não sabemos que era Jesus, não tinha internet. As pessoas que conheciam eram muito pouco. Sabe-se hoje que quando Jesus foi crucificado e desencarnou, ninguém sabia quem era Jesus. Aquele grupinho em torno dele sabia. O restante não sabia. Olha a mensagem dele como foi importante. Mas o sal era tão importante naquela época, tão importante, que o sal era commodity, ou seja, tinha valor comercial. Hoje, o aço, o ferro tem valor comercial. Não é isso? Nós exportamos ferro para fora, minério de ferro. Nós exportamos café. Nós exportamos uma série de commodities, quer dizer, não é um produto manufaturado, é aquilo
que vai ser manufaturado tem valor. Olha a importância. Na Alemanha, isso aqui é uma foto da Alemanha, é uma estrada romana construída há mais de 2000 anos para transportar sal. A Alemanha usava sal de mina. Então o sal era tirado da mina e transportado em caminho. Aqui na França, olha uma estrada de pedra construída há 2000 anos para transportar sal, que era produzido nessas usinas aqui na Espanha, sal marinho. A usina era tão importante que hoje, 2000 anos depois, essa é a ruína dela. Então, olha a importância do sal. Então, Jesus disse: vós sois o sal da terra, a coisa mais importante que existe. Tá? De bem material. Ele nos comparou com uma coisa importante. Ainda hoje, isso aqui é uma foto recente, camelo transportando sal pelo deserto. Olha a importância do sal. Não perdeu a importância. Lá no deserto africano, transporta-se o sal por camelo porque as comunidades precisam do sal. Precisam. Você atravessa o deserto para levar sal. Há 7.000 anos atrás, na Áustria, isso aqui é uma foto linda. Parece uma coisa bizarra, mas não é. É uma caverna que está cheia d'água, porque essa mina foi abandonada. Então a mina de sal tem 7.000 anos. Se eu tinha uma fábrica de sal, como a que a gente tem aqui na região dos lagos, na Espanha, na Europa, no norte da Europa, era mina de sal. Porque o mar é muito gelado, não tem sol para fazer a água evaporar, não tem como tirar o sal. Ou é da mina. Isso daqui é uma mina de sal, também na Europa, abandonada. Mas a mina é tão profunda e tão bonita que ela foi. Isso aqui é parede de sal, gente. Parede de sal. Criaram dentro dessa mina restaurantes. Você desce na mina, 2, 3 mil metros, vai comer. O meu padrinho, que já morreu há muitos anos, na cidade, não, lógico, ele passou mal, ele era militar, general, e ele passou mal na Europa, bom, uma infecção respiratória, mas ele não queria tomar antibiótico, nada, levaram ele para um hospital na Polônia, dentro de uma mina de sal. Ele ficou bom. O ar salgado. O ar salgado curou o mundo dele. Então, olhem o tamanho, a altura dessa mina, lá embaixo. Sal. Olha a importância do sal. Então, o sal, quando Jesus falou, vós sois o sal da terra, é a coisa mais importante que existia na época dele. Nos comparou com alguma coisa importantíssima. E coisa que dá sabor, que preserva a vida. O sal sempre foi visto como sinônimo de pureza. Pureza. Porque se eu coloco no sal no alimento, o alimento continua puro. O sal não se contamina. Se cair o sal no chão, eu posso varrer e continuar usando. Lógico que não é qualquer sal, né? Se cair lá no estábulo, deixa lá. Mas a vaca vai na mão. O sal preserva a comida. Para os antigos, o sal dava significado na vida. Olha a mensagem que Jesus estava dando. O sal é puro, mas sois puros. O sal preserva, vocês têm que se preservar. Nós. Vocês têm que dar significado na vida. Mas nós não podemos perder o sabor. Não podemos perder o sabor. Nós não podemos ser amorfos. Em outra passagem, ele critica o morro.
Vocês devem ser o quem for. Ou seja, tem que ter opinião. Não pode ser Maria vai com as outras. É uma forma da gente perder o sabor. Aí vamos lá para Kardec. Jesus falou isso há 2000 anos. E eu estou falando de ciência. Estou falando de história científica. Fatos comprovados, documentados. Vocês podem consultar e vão ver que nada do que eu falei foi invencionice, nem minha, nem de ninguém. É fato. E Kardec disse: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. O que nós estamos observando? O ensinamento de Jesus. Ele comparou com o quê? Nos comparou com o quê? Com o sal. Uma doutrina que é filosofia. Nós estamos falando de qualidade de vida, que a gente não pode ser morto, que a gente tem que ser puro, que a gente tem que ter significado da vida. Filosofia de vida. Consciência prática. Jesus nos comparou com o preparo do alimento prático. Ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como a filosofia, ele compreende quem? O espírito. Todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Está lá no que é o Espiritismo, uma das obras fundamentais. Na outra obra fundamental, que é a Gênesis, ele diz: o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrarem um erro acerca de um ponto qualquer, ele quem? O espírita nosso. Se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O que eu fico muito feliz é que não somos nós que estamos precisando mudar, é a ciência. A ciência aos poucos, cada vez mais vem descobrindo que o Espiritismo tem razão. Se nós pegarmos o conceito de magnetismo, mudou o nome, mas magnetismo é energia. Nós somos energia. Vocês têm ideia de quantas células nós temos no corpo? 10 trilhões. Vocês têm ideia de quantas bactérias nós temos no corpo? 10 vezes mais. 100 trilhões. A gente não pode falar show bactérias. Por quê? Porque a bactéria em si precede o nosso crescimento. Primeiro ser do universo são as bactérias. É a bactéria que nos ensina a viver. É a bactéria que nos ensina a pensar. Vamos pensar uma outra coisa. Quando a gente toma antibiótico em excesso, a gente mata a bactéria. O que acontece? A gente fica diabético. A criança toma antibiótico demais quando é pequenininha. Ela pode desenvolver autismo. Isso é fato. Então nós temos que aprender a viver. Nós temos que aprender a usar máscara quando vem a Covid. O sal é científico. O sal é composto, você já falou, sódio e cloro. Ele pode ser puro, mas ele pode ter os ingredientes que vão alterar a cor e o sabor. Então daí é que vem o sabor. A textura também pode variar. Vocês têm o sal de churrasco, né? Vem o grão grosso. Tem um sal fininho, que dá até aflição, porque se der um vento ele se esparrama. Não é? E a produção também pode ser da água do mar, de evaporação, pode ser de mineração. Aqui no Brasil, o nosso sal, praticamente todo ele é do mar, o sal comestível. Mas a gente tem sal de mineração? Tem. Estamos vendo aquela cidade, daquela capital lá no Nordeste, que está afundando. Aquele é sal. Que eles tiram aquele sal para fazer, entre outras coisas, aquele material de limpeza que a gente usa em casa. Vem de lá. Só que está sendo tirado de qualquer forma, a cidade está afundando. Aquelas minas que tem lá na Europa, tem cidade em cima. E não estão afundando. E aí o sal entra no nosso corpo. Olha aí a ciência. Chegando aí, estalando. Eu preciso do sal. Isso aqui é uma reprodução, né? De várias formas, tem várias técnicas para chegar a isso,
Daqui são neurônios, nós temos no cérebro, nós temos 100 bilhões de neurônios. E eles se comunicam. Todos eles. Antigamente se dizia que a gente só usava 5 a 10% do cérebro. Hoje a gente sabe que a gente usa 100% do cérebro dia e noite. Os espíritas já diziam que a gente trabalha dormindo. Verdade ou não? Estou falando de verdade? Estou falando besteira? A gente trabalha de noite? Trabalha. Né? A gente deixa o corpo e vai fazer serviço à espiritualidade. Eu não me lembro nada dos meus trabalhos. Eu sempre fui muito arteiro. Acho que eu fico de castigo de noite. Mas a gente está trabalhando. Se vocês tiverem filho de idade escolar, não deixem ele fazer virada para fazer prova. Não deixem. Ele tem que estudar antes. Na véspera da prova ele tem que dormir. Porque a gente retém quando está dormindo. A gente estuda o dia inteiro. Vai dormir, a retenção vem no sono. Quem é que vai fazer isso? O estímulo elétrico que passa de uma célula para outra. O que me propicia isso? O sal. Eu preciso do sal. Eu preciso do sal. O sal vai atuar. Eu tenho aqui um globo ocular, tem um músculo. Eu tenho aqui um nervo que sai lá do fundo do olho, a luz entra aqui no olho, vai passar, atravessar o olho do líquido, vai atingir o fundo do olho, lá na minha retina. Sofre uma reação química que tem referência do sódio, vai ser transportada, aqui em amarelo está o nervo, que vai levar lá para o cérebro. Transmissão depende do sódio. Esse músculo que faz meu olho olhar para um lado, olhar para o outro, para cima ou para baixo, precisa do sódio. Essa minha bexiga aqui, para se manter funcionando, precisa do sódio. O meu intestino precisa do sódio. Senão ele não se contrai. Ele não vai formar bolo fecal e não vai ser eliminado. Meu estômago precisa do sódio. O coração nem se fala. O coração nem se fala. Os meus músculos também. Então, eu preciso do sódio. Mas, o que Jesus falou? Tempero. Tempero. Tem que ser. Não pode ser de qualquer forma. O sódio é equilíbrio do corpo. Então, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vós sois o equilíbrio da terra. A dinâmica precisa do sódio. Mas o sódio tem que ser equilibrado. Eu bebo água. Se eu tiver excesso de sódio, eu vou ficar inchado. Minha pressão vai subir. Se eu tiver falta de sódio, eu vou desidratar. Vou ficar fraco, inerte, morro. Criança e velho, os dois extremos da vida. Nascer e o apagar da vida. Nós não podemos ficar nem hiperidratados, porque vem hipertensão, vem AVC e outras complicações. E nem desidratados, que vem moleza, desânimo, tosse, pneumonia e desencargo. Então, olha o equilíbrio. Eu coloquei aqui uma fotografia de gente jogando remédio em um vaso sanitário, tirado do Google, né? Uma mensagem de que os remédios não precisam. Não, a gente precisa de remédio sim. Eu estou com quase 80, eu tomo uma coleção de remédios, gente, vocês não fazem ideia. Mas eu faço 35 flexões toda manhã. Faço 80 agachamentos. São 45 minutos de exercício. Todo santo dia. É equilíbrio. Estou fazendo meu corpo trabalhar. E eu preciso do sódio. Mas se eu tiver demais, minha perna vai inchar, meu fígado vai inchar, minha pressão vai subir, estragou. Se eu tiver de menos, eu não faço nada. O músculo não funciona. Então, eu preciso do rim funcionando, eu preciso da pressão funcionando, eu preciso da circulação funcionando, como equilíbrio. Vós sois o sal da terra. Olha, essa figura é sensacional. Essa não foi do chat GPT.
Essa foi do próprio Google. Esse é o equilíbrio. Vós sois o sal da terra. O sal da terra vem pelo equilíbrio entre a energia e o amor. A alimentação balanceada. Nós somos o alimento do mundo. Nós somos o sal da terra. Se eu for exagerado, eu não ajudo ninguém. Se eu for inerte, eu não ajudo ninguém. E a gente volta para a figura do lótus. Olha a beleza do lótus. Dessa flor. Isso aqui é uma foto da flor de lótus. Olha que beleza. Nós temos que a nossa vida seja esse equilíbrio. Nós somos o sal da terra. E minha amiga, obrigado por vocês me aguentarem esse tempo todo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele estuda o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai
Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, na terra, que seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Então, banhado com mais essa energia de luz, de tanto ensinamento que nosso irmão e amigo Dr. Walter nos trouxe, nós vamos aqui com o nosso pensamento agradecer por toda essa energia, por todos esses momentos, pela música, pela paz, pela essa serenidade. Pai de infinita misericórdia, derrama suas bênçãos. Mais uma vez, obrigado por tanto aprendizado dessa doutrina e do teu evangelho. Assim seja, graças a Deus. Bom, nós temos mais... nós temos hoje agora a segunda parte, né? Que é o passe. Quem desejar permaneça nos seus lugares que serão conduzidos. Temos a cantina também, né?